Bom, estamos aqui na seção científica da Unidade de Saúde para falar sobre a terapia nutricional no pré e pós-cirúrgico. Eu sou nutricionista, me chamo Luciana Alves e vou trazer um pouquinho desse assunto aqui para vocês. Bom, o paciente cirúrgico, ele vai ter muitos diagnósticos, né? São diversas cirurgias, mas uma coisa que é em comum entre todos eles é um alto risco de desnutrir, certo? Então, a desnutrição, ela tem uma alta prevalência no ambiente hospitalar, uma prevalência de mais de 50%, e é uma das principais causas de readmissão também desse paciente. O paciente cirúrgico, ele vai apresentar uma resposta ao trauma. Pode ser debilitante, porque aumenta o estado catabólico desse paciente, a perda de peso antes da cirurgia, essa resposta vai ser ainda mais agravada. Então, a cirurgia, ela leva a um estado inflamatório, tem uma resposta de estresse metabólico, e se tiver uma desnutrição pré-existente, se esse paciente apresenta, principalmente a depender da extensão, né, dessa cirurgia, do porte dessa cirurgia. Então, a alteração do metabolismo que acontece, o corpo está com o objetivo de se recuperar, de curar, cicatrizar, né? Então, é importante que ocorra esse estresse metabólico, né? Vão ocorrer liberações de hormônios de estresse, mediadores inflamatórios, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E o que vai ocorrer é mudar os substratos, né, desviar os substratos do nosso corpo do seu propósito normal, que seria manter massa muscular, fornecer energia, as funções normais, né, para desempenhar as tarefas de curar, de cicatrizar, né, recuperar daquela cirurgia. E as alterações no metabolismo, elas vão ocorrer ainda antes da cirurgia. Então, a depender de se foi um trauma, se o paciente sofreu um acidente, se o paciente tem uma doença pré-existente como o câncer, e também se o paciente já for desnutrido, já teve a perda de peso e se for submetido a longos períodos de jejum. Então, tudo isso leva a um estresse metabólico também. Então, o manejo nutricional ele vai ser muito importante desse paciente nesse período perioperatório, né, que começa desde a indicação da cirurgia até o momento que o paciente vai para casa. Então, vai ser crucial esse manejo para que esse paciente se recupere. Então, um paciente nutrido adequadamente, ele vai tolerar melhor uma cirurgia de grande porte. Bom, então, como a gente vem falando, né, a desnutrição, ela está diretamente associada com uma gravidade maior, com maiores complicações, né? Então, o paciente, ele vai ter maior tempo de internação, vai ter uma cicatrização mais difícil, maiores riscos de complicações, até um risco de óbito. Então, essa desnutrição, ela leva a maior tempo de permanência hospitalar, mais gastos, e por esse motivo, é muito importante que a gente faça a triagem desse paciente, a triagem nutricional, que é a NRS 2002. É uma ferramenta de simples utilização e que vai nos mostrar se esse paciente já está desnutrido, tem um risco de desnutrição ou não, se ele não tem risco nutricional. O paciente que tem um risco vai precisar de uma intervenção. Então, a gente precisa avaliar esse paciente antes das cirurgias e depois também. Um elemento que também pode mostrar, né, se esse paciente vai ter mais complicação é a força do aperto de mão, né, a pressão palmar. Nem todo lugar vai dispor do aparelho, né, para poder fazer essa avaliação, mas a gente dispõe ferramenta simples, que é a NRS 2002, que é muito recomendada, a antropometria desse paciente. Então, avaliar o peso, a circunferência da panturrilha mostra muito bem como está a massa muscular daquele paciente. E a circunferência do braço também mostra como é que está o grau daquela desnutrição, certo? Então, são ferramentas de simples uso, a gente vai precisar de uma fita métrica que dá para instituir no dia a dia do hospital. Então, a NRS 2002, ela precisa ser aplicada, o ideal é no momento da admissão, né? Então, até 24 horas da internação desse paciente, tá? E essa triagem vai mostrar, como eu disse, se esse paciente tem um risco de desnutrir
ou se ele já é desnutrido. E existem critérios diagnósticos para desnutrição severa. O IMC abaixo de 18,5, né, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Esse IMC abaixo de 18,5 já é um critério de desnutrição severa. Uma perda de peso de mais de 10% em 6 meses ou de mais de 5% em 3 meses. Uma pontuação da NRS 2002 de mais de 5 e albumina menor que 3 sem disfunção hepática ou edema. Então, um desses pontos já traz o diagnóstico da desnutrição severa. Também é importante observar a aceitação da dieta via oral antes da cirurgia, né? Por quê? Porque a própria cirurgia já induz a uma inapetência. Então, o hormônio que estimula o apetite, que é a grelina, vai estar em níveis baixíssimos, que só normaliza até um mês depois da cirurgia. Então, só a cirurgia por si só já traz uma inapetência. Então, se esse paciente está inapetente antes da cirurgia, então já precisa de intervenção. E todos esses critérios vão mostrar para a gente que esse paciente precisa de uma terapia nutricional específica, que precisa ser iniciada de uma forma precoce, com um tempo hábil. E o que seria essa terapia nutricional? É um fornecimento de nutrição, nutrientes por via oral, seria comida, né, a dieta via oral, suplementos nutricionais orais, ou nutrição via enteral, que seria via sondas, ou gastrostomia, jejunostomia, ou a nutrição parenteral, no caso da impossibilidade das outras. E vai ser usado para prevenir ou tratar essa desnutrição, né? Então, vai tratar esse catabolismo, ou prevenir que essa desnutrição se institua, certo? Então, a nutrição adequada vai ser importante para prevenir essas complicações pós-operatórias que a gente falou que a desnutrição vai trazer. Então, os objetivos da terapia nutricional são melhorar o estado nutricional, recuperar a função do trato gastrointestinal do indivíduo no momento pós-operatório, certo? Através desse adequado fornecimento de energia e nutrientes, né? Então, a recomendação das metas nutricionais vão ser 25 a 30 calorias por quilo de peso de energia, certo? E 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? E a gente vai falar mais para frente um pouquinho como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que vai ser a indicação da interal, da parenteral, da via oral. Vou falar um pouquinho sobre o projeto ACERT, que ele é uma sigla, né? Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória. Ele iniciou em 2005 e já tem uma diretriz publicada, certo? Que traz a importância da nutrição na recuperação desse paciente cirúrgico. Então, esse é o principal objetivo do projeto ACERTO, é acelerar a recuperação desse paciente. Então, ele traz como principais cuidados nutricionais perioperatórios, a triagem nutricional, como já falamos, a avaliação nutricional e a prescrição de uma dieta imunomoduladora perioperatória e orientação de alta desse paciente, certo? Então, esse período perioperatório, ele vai desde a indicação da cirurgia até esse paciente ter alta e retomar as suas atividades normais, certo? Então, é muito importante que a gente faça essa orientação de alta também, tá? Vamos falar um pouquinho desse passo a passo, né? E o projeto Acerto traz também a importância do jejum abreviado e da realimentação precoce. Bom, esse período pré-operatório, certo? A gente vai indicar o uso de suplementos orais imunomoduladores. Então, aqueles pacientes que têm um risco nutricional moderado a alto, a gente vai indicar o uso desse suplemento 3 vezes ao dia, 5 a 10 dias antes da cirurgia, certo? Aqueles que não têm a possibilidade do uso da via oral, pode ser indicada a interal ou até mesmo a parenteral. Então, a gente já teve diversos pacientes no hospital que precisou adiar a cirurgia para que fosse recuperado esse estado nutricional do paciente para ele se preparar para a cirurgia. E o uso de suplementos imunomoduladores vai ajudar muito, tá? E o paciente que tem um risco nutricional grave, ele vai precisar dessa terapia nutricional por um período maior, de 7 a 14 dias.
certo? Então, esse uso de suplemento nutricional, ele vai ser indicado para esses pacientes que têm o risco nutricional, certo? O risco de desnutrição, que a gente vai identificar através da NRS, da avaliação antropométrica, mas os pacientes que são eutróficos e mesmo assim não atingem as suas necessidades, também vai ser indicado o uso dessa suplementação, tá? E essa suplementação vai melhorar os desfechos, diminui o tempo de internação, diminui complicações pós-operatórias. E que suplementação é essa, né? Essa suplementação de imunonutrientes que são arginina, ômega 3, nucleotídeos, zinco e vitamina C. Mas se não for possível o uso dessa suplementação com imunonutrientes, até mesmo a suplementação com proteína, rica em proteína, já vai ser importante, já vai ajudar bastante, certo? Mas os imunonutrientes, eles são um padrão ouro porque eles modulam favoravelmente essa resposta inflamatória, melhoram a resposta imunológica e favorecem a cicatrização. Bom, falando sobre o jejum pré-operatório, né? Então, a maioria dos pacientes não vai precisar daquele jejum de mais de 8 horas, né? Então, o que é recomendado pelo Projeto Acerto? É um jejum de sólidos de 6 a 8 horas antes da indução anestésica e 2 horas antes o uso de líquidos claros, como água de coco, por exemplo, ou água com maltodestrina, certo? Isso é contraindicado. Para os pacientes que têm um esvaziamento gástrico lentificado, pacientes que têm obstrução intestinal, aí realmente vai ser contraindicado. Mas fora isso, o que os estudos mostram, né, é que o jejum de 12 horas, 8 horas, 6 horas, vai ter um volume de resíduo semelhante a esse jejum de 6 horas para sólidos, 2 horas para líquidos claros, né? E o uso desses líquidos também, né, nesse período aí de 2 horas, ajuda também a reduzir a ansiedade do paciente, porque cirurgias atrasam, né, ocorrem imprevistos, e aquele paciente já ficou 8 horas de jejum, acorda, fica mais tempo em jejum, isso vai gerando também ansiedade, né? Então, além de trazer um melhor desfecho, de evitar complicações pós-operatórias, um melhor controle glicêmico também, né? Que o controle da glicemia também mostra um melhor desfecho pós-operatório. Isso também vai ser bom para o emocional do paciente, certo? E existem novos estudos mostrando que o uso de uma fonte de proteína, como a glutamina ou a proteína do soro de leite, 3 horas antes do procedimento, pode ajudar a melhorar a preservação da massa muscular, né? Então, para os pacientes desnutridos, também é bem interessante. Mas ainda é algo que está em estudo, certo? Não é um padrão ouro como as outras indicações. As outras indicações já da maltodestrina, dos líquidos claros, já são muito bem documentadas, inclusive tem nessa diretriz do Projeto AC. Falando sobre o período pós-operatório. Pós-operatório, o importante é a realimentação precoce, né? Então, cirurgias que têm um maior porte, como cirurgias abdominais, em até 24 horas pós-operatórios. Cirurgia de menor porte, o que os estudos trazem é que quanto mais precoce for, melhor. Então, após aquela recuperação anestésica, o paciente bem acordado, já pode iniciar uma hidratação e uma alimentação precoce. E essa realimentação precoce vai reduzir também taxas de complicação, certo? Geralmente, os pacientes toleram bem esse retorno, né, à dieta. Isso é desde que o paciente esteja estável, claro. A via oral, ela sempre vai ser a primeira opção, certo? O uso do trato gastrointestinal também é a primeira opção, porque melhora a barreira intestinal, reduz complicações infecciosas, melhora a função imunológica, mas a gente também vai ter a indicação das outras vias, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, o Projeto Acerto traz para evitar, certo, o jejum prolongado, e aquela suplementação imunomoduladora também está recomendada no pós-operatório, de pelo menos uma semana após a cirurgia, trazendo uma melhor recuperação, principalmente em cirurgias gástricas, certo? Então, o uso da terapia nutricional enteral via sonda ou via gastrostomia, jejunostomia, ela vai ser indicada quando
quando o paciente fez uma cirurgia de cabeça e pescoço ou de trato digestivo superior, que não tem como usar a via oral, certo? Ou aqueles pacientes que em uma semana não atingiu pelo menos 60% da sua meta através da via oral. Então, mesmo com suplementação, a gente não consegue atingir essa meta, é indicado o uso da enteral complementar, certo? E quando o paciente é totalmente contraindicado a via oral, então um paciente que tem disfagia, por exemplo, vai ser indicado também o uso da enteral. Além disso, quando a gente não consegue atingir as necessidades desse paciente, pelo menos 60% em até 7 dias, a gente vai poder recomendar o uso da parenteral complementar, né? Então, aquele paciente, por exemplo, que não tolera grandes volumes, que acaba vomitando, que tem uma diarreia, então pode precisar do uso dessa parenteral também. E o uso da parenteral exclusiva vai ser nos casos de obstrução intestinal, ilho paralítico prolongado, isquemia intestinal, fístula. Nesses casos, vai precisar do uso da parenteral. E o que é indicado como fórmula enteral são fórmulas com proteína íntegra mesmo, né? Então, o que é isso? São as fórmulas poliméricas, né? Não precisaria ser uma fórmula quebradinha, que é aquela fórmula oligomérica, né? Então, a indicação inicial seria uma fórmula padrão mesmo, certo? Pacientes que têm desnutrição grave, têm câncer, vai ser muito recomendada aquela terapia nutricional com os imunonutrientes, certo? E é importante a gente tentar atingir essa meta de 35 calorias por quilo de peso de energia, um aporte proteico de pelo menos 1,5 gramas por quilo de peso, podendo chegar até 2 gramas por quilo de peso corporal de proteína. Bom, e eu trouxe aqui um resumo das considerações finais dos principais pontos que a gente levantou aqui hoje. Bom, então, o estado nutricional, vamos lá. Então, eu trouxe aqui as considerações finais, né? Um resumo de tudo que a gente conversou hoje. Então, o principal objetivo aí da nutrição vai ser melhorar esse estado nutricional e recuperar a funcionalidade do paciente no pós-operatório, certo? A triagem nutricional NRS 2002, ela deve ser sempre considerada para todos os pacientes no momento da admissão, quando não possível, naquele momento imediato da admissão, em até 24 horas. A terapia nutricional perioperatória, ela vai ser indicada para os pacientes com desnutrição e aqueles em risco nutricional, né, que seria o uso da suplementação imunomoduladora, tá? Aqueles pacientes que têm uma desnutrição mais grave, adiar a cirurgia para poder recuperar o estado nutricional desse paciente, tá? A albumina sérica, ela é um fator prognóstico também, certo? Para complicações após a cirurgia e também está associado ao estado nutricional, exceto naqueles pacientes que têm uma alteração hepática ou renal, certo? E o jejum pré-operatório a partir da meia-noite é desnecessário na maioria dos pacientes. Então, a maioria dos pacientes, eles vão responder bem a um jejum de sólido de 6 a 8 horas, e um jejum de líquidos claros ou líquidos contendo maltodextrina em até 2 horas antes da anestesia. Então, um jejum completo de 2 horas, certo? Com exceção dos casos de pacientes que têm um retardo do esvaziamento gástrico. Vai ser muito recomendada a terapia nutricional pré-operatória com suplementos hiperproteicos, né, de 5 a 10 dias antes, e os pacientes que têm um risco nutricional mais grave, de 7 a 14 dias antes. No caso de não ter a suplementação imunomoduladora, pode ser usado suplementos hiperproteicos, mas o padrão ouro seria os suplementos com imunomoduladores, certo? Ômega 3, arginina, zinco, vitamina C. A via oral, ela sempre vai ser a primeira opção, certo? Para a realimentação precoce, mesmo em cirurgias de grande porte, tá? A tendência atual no pós-operatório também é evitar o jejum prolongado, certo? Então, a realimentação precoce em até 24 horas de cirurgias de grande porte e assim que o paciente se recupera em cirurgias de pequeno porte. Existem estudos que mostram
o uso da suplementação de proteína nesse momento pré-operatório, mas ainda não tem uma recomendação clara, certo, do uso da glutamina. A prescrição de fórmulas enterais contendo proteína íntegra e baixo percentual de lipídio está recomendada na maioria dos pacientes, ou seja, é aquela formulação padrão, não precisa ser uma oligomérica, certo? E é recomendado o cálculo de 20 a 35 calorias por quilo de peso de energia, certo? E um aporte proteico de 1,5 gramas por quilo de peso por dia, podendo chegar até 2 gramas por quilo de peso também. Bom, era isso que eu tinha para falar. Espero ter contribuído, certo, no conhecimento. E obrigada.